Fala aí, galera, beleza? Salve, torcida tricolor, voltando aqui no canal do Lessa. Depois da vitória de ontem sobre o Avaí, um resultado muito importante, 3 pontos fundamentais para dar tranquilidade. Essa sequência aí importantíssima que o Fluminense terá pela frente de jogos no Rio de Janeiro. Tem análise aqui do jogo que eu fiz ontem, logo após o fim da partida, lá no Maracanã. Quem ainda não assistiu, pode ir lá assistir e comentar. Conto sempre com o feedback de vocês, a opinião de vocês também, que é muito importante, e também a zona mista do jogo que está aqui no canal. Mas agora ainda eu vou falar sobre repercussões, né, da partida de ontem, da vitória de ontem, em cima da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz e trazer atualizações também sobre a negociação envolvendo o atacante Marrone. Então deixe seu like aí, por favor, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, por favor, verifique aí se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Lessa, porque você sabe, aqui você encontra tudo sobre o Fluminense. Sou o Vitor Lessa, repórter setorista do Fluminense pelas rádios Globo e CBN, e aqui no YouTube falando só do tricolor para vocês, beleza? Então é o seguinte, pessoal, eu vou começar falando em cima de 2 trechos da entrevista coletiva do Fernando Diniz, que eu selecionei aqui de ontem, e eu estou observando o Diniz mais, como eu posso dizer, um pouco mais impaciente em relação a algumas perguntas do que na primeira passagem dele lá em 2019. Ele está com uma tolerância assim menor. E quando ele não gosta da pergunta, ele tá indo já está entrando de voadora. E ontem teve uma situação assim com o Wellington, e eu vou selecionar essa parte para falar sobre isso, porque é um jogador, um personagem que a gente, principalmente nos últimos tempos, desde a chegada do Diniz, então, as discussões em cima do Wellington, elas aumentaram muito, porque o Diniz optou por escalá-lo como titular na maioria dos jogos dele, e eu acho importante a ressalva que ele fez ontem. Vou trazer aqui minha visão para saber se vocês concordam ou não, e também para falar de Caio Paulista. Vou até começar com esse trecho do Caio Paulista, que o Diniz trouxe para a gente ontem na coletiva, onde ele fala que o Caio está sendo subestimado, é um jogador subestimado e que tem muito potencial. Vamos dizer aí o que disse o Diniz. O Caio, eu concordo com você que foi a primeira partida que correu dentro de uma normalidade, 11 contra 11, sem o campo estar alagado, e ele correspondeu totalmente à expectativa. Aqui a minha projeção, que eu imaginava do Caio, exatamente o que ele fez no jogo. Um jogador que tem bastante força, então não comprometeu em nada no sistema defensivo e foi muito positivo no ataque. É um jogador, acho que às vezes subestimado, tem grande potencial e é mais uma possibilidade para a carreira do Caio, provavelmente. Isso não quer dizer que ele não vai voltar para a posição dele de origem, que daqui a pouco possa voltar aos outros laterais, mas ele é uma opção de fato que eu tenho e a sensibilidade que eu tinha de que aconteceu o que aconteceu hoje no jogo. Tá? Bom, isso aqui, esse final aí dessa fala do Diniz dá a entender perfeitamente que de fato o Caio passará a ser uma opção para a lateral esquerda. A gente não sabe, depois que o Criciúma voltar, né, ele vinha tendo uma sequência, até vinha melhorando aparentemente de rendimento, mas aí acabou se lesionando. Pineda, enfim, é um jogador muito discutível. Acho que nem o Diniz ainda não vou dizer que não acredita, mas não é um jogador que, acredito eu, que ele confia para assumir a titularidade agora neste momento. Eu acho que se tiver que escolher entre os dois, ele vai optar pela manutenção do Caio. E eu até falei ontem na análise que, de fato, ele fez uma boa partida. Só discordo do Diniz quando ele diz que não deu espaços atrás e tal. O Avaí atacou a maior parte das vezes, principalmente no segundo tempo, muito ali pelo setor do Caio. Aí, é claro, talvez não seja apenas por ele, né? Pode ser uma questão de posicionamento da equipe. Eu ainda vou rever o jogo hoje em casa, porque de dentro do campo fica difícil você ter, principalmente estando do outro lado, né? Eu tô atrás do gol, geralmente no ataque do Fluminense, então do outro lado fica difícil ver as movimentações táticas que acontecem, né? Até para fazer análise às vezes é complicado, tanto é que no Twitter eu interajo pouco nos jogos em casa, porque eu preciso prestar muita atenção de dentro do campo para observar essa questão de movimentação. Então, como eu não vi, não dá para dizer que foi devido ao Caio Paulista que os espaços surgiram por lá. Mas é um jogador que não é da posição, da função, e é normal que ele tenha dificuldade para cumprir algumas
questões táticas defensivas, né? Esse posicionamento na última linha, para ele, que é um atacante, pode ser mais difícil. Então é normal que tenha esse espaço. Eu observei que, às vezes, no segundo tempo, alguns botes foram desnecessários e deram oportunidades para o Avaí. Acho que havia uma troca ali muito entre André e Nonato. Eu achava que o André fosse ficar mais fixo como primeiro volante, mas houve um revezamento entre eles. Então, como não estão tão bem entrosados assim, pode gerar também uma indecisão em certos momentos, que aí acarreta numa falha de posicionamento. Enfim, coincidência ou não, foi pelo lado esquerdo que o Avaí chegou mais, até porque o Samuel Xavier fez uma grande partida, tanto no ataque quanto na defesa. Mas, para mim, fica claro que o Caio passa a ser uma opção, e eu acho que ele fez um bom jogo ontem, ele tá com confiança, tá com personalidade, né? Um jogador que tem força, né? Tá indo ao ataque, tenta ir à linha de fundo. Enfim, eu acho que é um cara que pode... Não adianta a gente pensar, ter uma ideia de que teremos um novo Caio Henrique. Não, vamos com calma. Mas é um cara que pode evoluir e pode dar um retorno bom nessa posição aí. Então, pelo que eu entendi aqui do Diniz, ele vai confiar bastante no Caio Paulista. E o outro trecho que eu queria destacar é sobre o Wellington. Vou colocar aqui no ponto. A gente tinha que pensar um pouco, a torcida tem todo o direito de fazer os questionamentos. A gente que milita no meio do futebol, jornalistas e treinadores, tem que tomar um pouco de cuidado e ter um olhar um pouco mais técnico. Ou será que eu não entendo nada de futebol e eu botei o Wellington e ele não fez partidas boas? Se a gente pegar, qualquer um quiser mostrar, as partidas quiser ver as coisas boas do Wellington, eu mostro para vocês. O que acontece, imagina você que está fazendo essa pergunta, lá vem questionamento, como é que é ser o Wellington? Como é que é ser um jogador de futebol? Sendo vaiado. Entrar com o time 2-0, você vai assim como o Pinedo, como o William. Esses caras não têm valor. É assim que a gente vai matando o jogador no futebol brasileiro. E se é um jovem, a gente faz a mesma coisa. E o torcedor está fazendo o papel dele de torcer. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, que tem uma pessoa ali atrás. E esse é um cara que tem muito valor. Ele é um grande cara. Ele jogou em muitos times grandes, sempre teve valor, sempre, e quase, pode olhar, sempre quase está jogando. E o cara consegue jogar com uma pressão dessa. Então, assim, ser jogador não é uma coisa fácil. E o Wellington é um forte. Isso é meu testemunho. Não quer dizer que ele vai jogar titular, assim, o Nonato foi bem, talvez seja mantido, mas o Wellington é um cara forte, é uma pessoa digna, é um homem de muito caráter. Como os outros, como o Pinedo e como o William. O William eu tentei levar para ele em quase todo time que eu trabalhei. Às vezes as pessoas passam por um momento que não é bom, mas são grandes jogadores, são grandes pessoas. A gente tem que respeitar um pouco mais as pessoas, quem milita no meio. Estou falando do torcedor, o torcedor tem todo o direito de vaiar, discordar de mim. Eu vou procurar fazer o meu melhor. A gente precisa saber defender mais as pessoas, porque é muito fácil levantar uma questão como essa, porque a torcida, você fica, e praticamente a gente não tem defesa, a gente não defende o jogador, não defende as pessoas. Aí fica esse massacre, aí o cara joga com a margem de erro quase zero, não pode errar nada. Se ele errar alguma coisa, fica aquele negócio. E o cara, a carreira dele construída, é um jogador de categoria, foi formado no São Paulo, da geração do Neymar, da geração do Lucas, foi titular dessa geração nos campeonatos sub-20, provavelmente, se eu não estou enganado, depois jogou no São Paulo, teve um problema sério no joelho, jogou no Vasco, jogou no Inter, e tá aqui, jogou no Atlético Paranaense, foi campeão lá, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, e está aqui no Fluminense. Então o Wellington é um exemplo. Então a gente assim tem que tomar um cuidado um pouco maior para a gente não massacrar. Ali tem uma família por trás do cara. Repito, o torcedor tem todo o direito. Mas assim, quem faz parte do futebol tem que tomar um pouco de cuidado para fazer certas críticas com as pessoas, não ficar fazer parte desse massacre, que aí assim a gente perde. Ele como perde, se for um jovem, perde também, às vezes um talentoso, porque é muito difícil suportar isso. E o Wellington ainda bem que suporta. A minha ideia, taticamente, eu te falei, porque ele jogou bem. Porque ele tem passe, porque ele participa do jogo, porque ele é corajoso. Mais alguma coisa você quer? Ser jogador não é questão só tática. O cara tem que ter assim, o cara tem que ter fome, coisa que ele tem, o cara tem que ser corajoso, que ele tem coragem. E ele é bom jogador. Se ele não fosse bom jogador, ele não teria jogado praticamente a carreira dele só toda ela em time grande. E para a insistência da sua pergunta, parece assim que você pode até discordar de mim. De próprio ipsiliteris que ele é um cara que é bom jogador. É isso. Bom, o Diniz trouxe a visão dele, falando bem. Era a pergunta que eu, não exatamente assim, mas eu ia abordar isso na última entrevista coletiva. Acho que eu até cheguei a perguntar, mas o Diniz não respondeu. Foi isso.
E ele trouxe uma visão que é a visão dele como treinador. Evidentemente, ele vai, na medida do possível, né, proteger os seus jogadores, o seu grupo. Isso é completamente compreensível. Mas eu concordo muito com ele, com essa visão. E eu sempre falei isso aqui, eu fico tranquilo para falar agora, bem tranquilo, porque eu já fiz vídeo aqui, entre aspas, defendendo o Wellington. Defendendo, quando eu digo defendendo, é trazendo argumentos aqui para mostrar, por A mais B, que não é um jogador horroroso, pereba, que sempre tentaram pintar aí. Eu nunca achei isso, não concordo com isso. E muitos dos números provam que o Wellington, ele é um jogador que ele dentro do grupo hoje, já que ele está lá, ele tem o seu valor. Eu não teria contratado esse jogador por 2 anos, mas se ele está lá, ele tem o seu valor. E a carreira dele, como diz o Diniz, mostra isso. Ele só jogou em time grande. Então, assim, uma coisa é você discordar. A minha discordância, falando de mim, e acho que a gente tem que ter responsabilidade. Né? Eu, no caso aqui, como jornalista, vocês podem chegar nos comentários, escreverem o que vocês quiserem. Agora, eu tenho que ter responsabilidade do que eu estou falando, sempre falo isso para vocês. Por isso que, mas por que você não fala assim, assado? Porque, cara, é diferente. Eu tô aqui como jornalista, não tô aqui como torcedor. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque tem, de fato, um ser humano do outro lado, que também é um cara que tá lá fazendo o trabalho dele. Isso é um ponto. Aí entra o massacre, né? Que chega a um ponto que vira um massacre mesmo. Outro é uma crítica em cima daquilo que eu entendo humildemente, né? Pelo conhecimento que tem, porque todo dia no clube, vejo todos os jogos, como vocês, entendo que o time pode funcionar melhor sem o Wellington com outro jogador fazendo função. Como funcionou, na minha opinião, melhor ontem com o Nonato. Significa que ele é um cara um horroroso, que não pode entrar em nenhum jogo? Não. Quando não tiver um André, ele pode ser perfeitamente primeiro volante. O que eu nunca concordei é tirar o André de onde ele se sente mais à vontade para colocar o Wellington. E aí você tem Nonato, você tem o próprio Iago, tá o Martinelli que não vem bem, caiu, enfim. Outros jogadores que podem te dar uma qualidade melhor com a bola no pé, na construção do jogo. Mas tem essa questão da personalidade que o Diniz cita, que eu também acho, e é muito difícil. E o Wellington tem muito isso, é um cara muito tranquilo, que jamais vai responder a torcedor, jamais vai brigar, pelo que eu conheço dele, porque eu já vi. É um cara que consegue lidar com essa pressão que não é fácil. Ontem, na minha opinião, as vaias foram meio que desnecessárias, na minha opinião, tá? Pelo contexto do jogo. O time ganhando, entrou já no segundo tempo e tal, já tinha ido para o banco, que era uma vontade do torcedor. Então, daí eu acho que vem o massacre que o Diniz fala. Mas, enfim, a vaia é a maior manifestação ali na arquibancada que o torcedor pode ter. A maneira como o torcedor tem se manifestar a sua insatisfação, mas acho que ontem, pelo contexto do jogo, enfim, eu acho que não era tão necessário assim. Porque, querendo ou não, daqui a pouco vai precisar do cara. É inevitável, vai precisar do cara, o cara vai jogar. Mas, enfim, eu acho importante trazer essa reflexão que o Diniz traz, acho muito relevante. Uma coisa é a gente discordar do jogador, discordar tecnicamente, achar que outro é melhor que ele não deveria jogar, isso é um ponto, todo mundo tem direito a isso. Outra coisa é um massacre, é dizer que o cara é um pereba, que é um imprestável. Aí eu já discordo, acho que não é bem assim. E o cara pode ser respeitado até pela carreira que ele tem e porque ele fez, como o Diniz disse, ele fez alguns bons jogos. Não foram poucos, ele fez alguns bons jogos com o Diniz e antes, no ano passado também, em alguns jogos que ele atuou, ele também teve boas atuações. Então, para mim, eu entendo a crítica que o Diniz faz, a reflexão que ele faz, e acho importante também raciocinar dessa maneira, reafirmando que, na minha opinião, ele não deve ser o titular do time, porque, taticamente, como conjunto, eu acho que funciona melhor sem ele. Ou ele ou o André. Não tendo o André, entra ele, ok. Aí é a minha visão, é a minha opinião. Não sei o que vocês acham, deixem aí nos comentários. A gente está aqui para trocar ideia, justamente para isso. E quero ouvir vocês também. Tá bom? E já para a gente ir para o final desse vídeo, vou trazer atualizações aqui sobre a negociação envolvendo o atacante Marrone. Antes, destacando aqui as odds de hoje da BR4Bet, parceira aqui do canal, patrocinadora aqui deste vídeo. Você que ainda não é inscrito lá na BR4Bet, tá aqui o link no comentário fixado, na descrição do vídeo. Vai lá, clica, é rapidinho, coisa de 2 minutos você faz o seu cadastro e ganha o bônus em dobro do primeiro depósito. Tá? Depositou R$100, R$50, 30, 40, enfim, o que você depositar vai ganhar em dobro para apostar. E já temos aí as odds de hoje, ó, campeonato argentino, jogos importantes, clássicos aí, Estudiantes, Independente, e tem clássico hoje também,
no futebol brasileiro. São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Quem quiser se arriscar aí nesse clássico também pode ser uma boa. BR4Bet tem sempre as melhores cotações do mercado, as melhores odds. Estou sempre aqui trazendo para vocês os destaques. Dê seu voto de confiança. Você que já é do ramo aí de aposta, já está adaptado a outras casas, dê essa oportunidade à BR4Bet, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. É uma das casas que mais vem crescendo desde o ano passado e está apoiando aqui o canal. Então é mais uma maneira que você tem de me dar uma força, de ajudar, contribuir aqui para o crescimento do canal do Lesso, beleza? Tamo junto. Conto com vocês. Para a gente fechar sobre Marrone, hoje o GE. Globo trouxe a informação de que o Marrone foi para a Dinamarca para acertar esse empréstimo para que ele possa defender o Fluminense. A gente fazendo aqui uma linha do tempo rapidinho, na semana passada, quem acompanha o canal aqui sabe, eu trouxe a informação de que já havia um acerto entre Fluminense e Marrone. Entre clube e jogador, estava tudo certo. Faltava o acerto com o Midtjylland, que detém os direitos federativos dele. Ontem eu trouxe a informação aqui de que isso já está muito bem alinhado. Não dá para cravar 100%, mas o momento mais crítico e difícil da negociação já passou. Então, assim, é bem interessante isso porque o Marrone... mas por que ele foi lá para a Dinamarca para negociar isso pessoalmente? Cara, é o jeito europeu de fazer as coisas. Os caras gostam de negociar tete a tete, cara a cara. Então, provavelmente, eles vão fazer algumas exigências também, porque investiram quase 30 milhões de reais, mais de 28 milhões de reais na contratação dele junto ao Atlético Mineiro. Então, com certeza, teremos exigências aí nesse possível contrato de empréstimo, mas o Marrone está indo para lá para definir os últimos detalhes que restam ainda, e aí sim, ele ser liberado para assinar contrato com o Fluminense. Mas reafirmo que as informações que eu trouxe aqui ontem, já houve uma evolução muito grande nesse sentido. Esses últimos detalhes serão definidos aí nos próximos dias para que esse acordo possa acontecer de fato, um contrato que terá uma opção de compra fixada e que o Fluminense vai ter que pagar algo por esse empréstimo. Pelo menos a pessoa a quem eu consultei disse, olha, é muito provável que o Fluminense tenha que pagar. Por que é muito provável? Porque tem esses detalhezinhos aí para serem resolvidos. Mas o momento mais difícil da negociação passou e é bem provável que o Marrone venha a ser jogador do Fluminense a partir do mês que vem, pelo empréstimo de uma temporada. Assim a gente vai continuar, evidentemente, aqui na apuração. Qualquer novidade, como sempre, eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Se inscrevam aqui no canal, por favor, não se esqueçam, muito importante. Compartilhem com os amigos, nos grupos de WhatsApp, dos tricolores que você conhece. Quanto mais rápido a gente bater a meta de 30 mil inscritos, mais rápido eu vou sortear uma camisa oficial do Flu aqui para vocês. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu!